30 dias se tornando uma dona de casa melhor em busca de um lar leve e com propósito. Seja bem-vinda à segunda temporada de Jéssica Todos os Dias. E hoje eu quero conversar com você sobre intencionalidade. Desde o começo da nossa série aqui eu tenho falado para você, né, que toda a base do meu conselho seria através da intencionalidade, né, porque todas as nossas práticas, tudo que a gente faz com um propósito, né, com algo, uma consequência boa lá na frente, faz que nossa vida de uma certa forma seja mais equilibrada, tenha mais paz, porque nós sabemos o que estamos fazendo, né. Então eu realmente assim coloquei, né, esse foco, só que eu esqueci de falar, sentar, conversar com vocês sobre intencionalidade mesmo, fazer um vídeo somente sobre isso, né, então eu estou aqui, mas antes de ir pro vídeo eu quero muito te pedir que se você é canal, se inscreve aqui no botãozinho aqui embaixo e já deixa o like nesse vídeo, pro YouTube entender que esse conteúdo é bom, relevante e enviar para mais amigas, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Como eu tenho conversado aqui com você, eu sempre trago para você o meu conselho pessoal para você aí se desenvolver mais um pouco, né, como dona de casa. Como eu sempre digo, nós não nascemos sabendo. E muita coisa eu também aprendi no meio do caminho. Eu realmente me considerava uma dona de casa ruim. Não é porque eu não fazia nada, não é porque eu tinha preguiça, não é por causa desses problemas assim, sabe? Mas é porque eu sempre me sentia sobrecarregada. Eu não tinha prazer, eu não tinha felicidade, eu não tinha propósito, sabe? Aquela alegria de você estar onde você está, sabe? Aquela aceitação. E hoje é algo que eu tenho tido. Eu tenho alegria de ser dona de casa, eu tenho alegria em ser mulher, eu gosto agora dessa questão de ser mulher e tal, e eu acredito muito que esse processo meu, sabe, me ajudou a estar aqui, e eu acredito sim que essas coisas, esses conselhos que eu tenho falado aqui pra vocês, também possa fazer do lado aí, sabe, também possa te trazer felicidade em fazer as coisas da sua casa, em cuidar da sua casa. E a intencionalidade, gente, foi o que abriu os meus olhos para ter uma vida de paz e tranquilidade, sabe? Eu já comentei com vocês aqui sobre a minha transformação depois da maternidade. Só que eu sempre fui uma pessoa prática. As minhas amigas que me conhecem sabem que eu sou muito rápida, muito ligeira. Se eu tiver que me arrumar muito rápido, eu faço. Se eu tiver que fazer uma comida rápida, eu faço. Eu não tenho essa questão, essa enrolação, sabe? Mas por eu ser uma pessoa muito rápida, eu sempre vivi sobrecarregada demais, sabe? Com a minha cabeça sempre pensante, dormia e acordava pensando o que eu tinha para fazer, qual comida que eu ia fazer, o que eu ia arrumar hoje, e muitas vezes isso ia virando uma bola de neve. Aí, quando eu me vi sendo intencional, sempre estando um passo à frente da maternidade, eu vi que isso poderia também trazer consequências boas, ou melhor, benefícios, né, bons, para a minha vida como dona de casa, já que estava funcionando com a minha maternidade, né? Vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. A questão da alimentação da minha filha, né? A minha filha, logo bebezinha, eu já descobri que ela era alérgica, não a PLV, ela tem alergia à soja. Só que eu não sabia exatamente que era soja, mas eu sabia que eu comia alguns alimentos que causava alguma coisa nela. Então, quando eu entrei assim na introdução alimentar dela, eu já comecei a preparar algumas coisas para não dar nada ruim para ela, né? Coisas que ela não poderia comer. Então, eu já chegava do mercado, eu já lavava, higienizava todas as verduras, todas as frutas, receitinhas, eu aprendi várias receitas para fazer, então antes de sair para qualquer lugar eu já preparava cedo as coisinhas que ela tinha que fazer. Então ter essa intencionalidade na alimentação dela trouxe muito alívio para mim, porque quem cuida de um bebê sabe como que é difícil preparar alimentos. Aí você tá na correria para sair, aí você ainda tem que preparar uma fruta, fazer isso, fazer aquilo, preparar a bolsa. E eu fui intencional em todas essas áreas, sabe? Não que eu fui perfeita, não, eu tive os meus erros, mas nessa questão eu acertei muito bem, sabe? Então,
Eu sempre tive uma bolsa que eu deixei preparada. Eu não mexia nela dentro de casa, ela já ficava preparada para, se eu pudesse, precisasse sair correndo, eu faria. Eu já deixava todos os alimentos higienizados, porque se eu puder precisar sair, eu só tirava uma porção ali já limpa e colocava num potinho. Então, essas coisas assim, eu sempre fiz, sabe? E aí, eu vi como que isso foi benéfico, como que isso me trouxe paz, como que isso me trouxe alegria. Eu ia sair, mesmo que eu tava cansada, eu não tinha aquele tormento de sair fazendo correria, sabe? Ai, gente, só de pensar nisso já me dá um cansaço mental muito grande. Então, olhando para esse lado, eu vi como que isso poderia, né, ser bom na minha vida como dona de casa. E principalmente, gente, como que isso seria benéfico para que eu pudesse ter um olhar realmente visível para minha filha, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a mapear a minha casa, como eu já falei aqui para vocês, comecei a fazer os planejamentos, comecei a me adaptar, ver o que dava certo, o que não dava, comecei a sondar o que era importante para mim, o que não era, quais eram os horários que era bom para me acordar, até que horas que eu posso ficar deitada, que não vai mexer na minha agenda, que não vai mexer na minha rotina, não vai me trazer caos, sabe? Muitas mulheres podem ver isso como frescura, como tolice, pode ver isso como ser neurótica demais, mas há uma verdade, e a verdade é que isso traz paz e tranquilidade. Se você olhar para todas as mulheres que estão aflitas, agoniadas, perdidas, angustiadas, você vai ver a diferença dessas mulheres para as mulheres que se planejam, que anotam as coisas, que dividem a sobrecarga com o esposo ou com outra pessoa em casa, ou que anota. Todas as mulheres que têm essa intencionalidade em tirar esse fardo delas de alguma forma, elas têm uma paz de espírito diferente. E foi aí, quando eu comecei a ver, né, os métodos e tudo, que eu comecei a perceber, sabe? Então, esse vídeo é um convite para você que quer ter paz na sua vida, quer ter tranquilidade. E eu não falo paz de coração, tá? Porque essa só Cristo pode dar. Mas existe sabedoria, sabe? Deus ordenou todas as coisas, sabe? Quando você olha ali para a criação do mundo, ele foi fazendo coisa por coisa, dia por dia. Ele não foi passando um por cima do outro, ele foi realmente conectando as coisas. No final, ele laça tudo com a criação do homem, né? E diz que é bom, tudo aquilo ali é bom. Então, essa ordem, né, ela mostra também muito sobre Deus, né? Tem um livro que diz, né, que como a gente cuida da nossa casa, mostra também o seu Deus. Então, a intencionalidade nisso é também um ato de servir a Deus da melhor forma. Muitas vezes a mulher fala assim, né, eu vou me arrumar em casa pro meu marido, pros outros, não sei o quê. Mas se você tem uma missão, e essa missão é glorificar o nome do Senhor, quando você se arruma em casa, quando você cuida do seu corpo, quando você cuida do seu visual, é pro Senhor que você está fazendo primeiramente. E é claro que isso vai abençoar outras pessoas da sua casa, mas não necessariamente é só pelo outro, sabe? Pode ser para Deus também. E isso glorifica a Deus. Então, essa intencionalidade, ela não morre em mim. Ela é para abençoar outras pessoas. Ela é para me fazer uma esposa mais amável, uma esposa mais tranquila. Quantas vezes, sem filho nenhum, eu fui dormir estressada, angustiada, porque eu não tinha feito metade das coisas que eu tinha me proposto a fazer. Porque eu tinha sido uma empreendedora ruim, uma dona de casa ruim, uma amiga ruim. Porque, sabe, tudo isso. Então, assim, de verdade, todos esses vídeos eu tenho feito do meu coração pro seu, para abrir a sua cabeça e te fazer entender que você pode ser feliz onde você tá. Deus não te fez para ser uma mulher rixosa, uma mulher amargurada, uma mulher reclamona, uma mulher que quando chegar lá com 40 anos vai ver que perdeu o casamento, que perdeu a criação dos filhos, vai ver que perdeu a harmonia dentro de casa, aí também perdeu o salário de fora. Ela se destruiu inteira. Ela não tem algo para lembrar, e quando ela tem, é algo vago, sabe? É algo vago. Então não seja essa mulher. Então, assim, é realmente um vídeo do meu coração para o seu coração, para que você
entenda que ser mulher é muito bom, é muito bom. E a gente tem que ter privilégios, né? A gente tem que ter privilégios, não é pra gente ser só escravizada, escravizado dentro da nossa casa. É pra gente viver, não sobreviver, tá bom? Então é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo e, se possível, deixe um comentário aqui também, tá bom? Beijos, tchau!